E o exemplo, normalmente, ele imputa facilidade, porque o cara procura o que está pronto, o que dê certo. Ele não pega as variáveis que dá errado. Então, por exemplo, quando eu vou falar sobre teoria de Dow, teoria de Elliott, cara, se precisar, eu apago uma sombra de vela para ficar perfeito. Porque eu quero te dar um entendimento. Aquilo em si não ganha dinheiro. Não é o padrão, é o entendimento sobre. O sensato é você... Você tem que estar apostando que ele vai subir, corrigir, subir, corrigir, subir, corrigir. Ele vai pegando os parciais e guardando dinheiro e você vem trazendo dinheiro. Na hora que ele passar desse cara aqui, ele já está falando que é subida, né? Mas ele não vai fazer isso antes de pegar os parciais, né? Porque É difícil, sem o Dow, sem nada. seria... A Petro continua subindo, está na máxima. Ele está muito parecido com a Petro. O que eu quero é só gerando a gordura. Entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. E aí, de novo, tem o problema de abrir 3 aí? Não. 10? Não. Por quê? Por causa do stop. Então, assim, o que eu estou esperando? O ponto ideal para mim. Onde é ideal para mim? Retração do movimento é o principal movimento. Aí você não pode esquecer que ele está vindo do 15 minutos no ponto de compra. Então, porra, olha o 15 minutos. Então, tem os dois cenários. Sempre vai ter, né? Sempre vai ter os dois cenários. Pegar a correção de 60 com a perspectiva do vendedor. Agora, será que vai? Aí olha só, faltam 10 minutos para fechar essa vela de 15. Uma coisa é vender essa vela com ela chegando aqui já tendo uma vela comprida. Imagina que ela feche e aí o mercado vem testar o fundo aqui da vela e vem aqui na outra aqui, ó. Aí ele vai fazer essa diferença contra mim aqui, ó. Aí ele vai vir para cá, então não dá para vender no meio do caminho porque ele pode me deixar grande. Eu dei azar, ó. Tava no 465, ele fez 455, é isso? 450. Ficou perigoso aí agora. É, porque agora ele já está testando o fundo do 1. Da mesma maneira, é muito difícil perder o fundo, ó. Então, agora, tecnicamente falando, eu deveria estar olhando aqui, ó, 280, 240. Aí o que eu dou mais valor? A compra ou a venda? Então, vem, ó, 270, 255, 230, 220, 215, 200, 190. A minha ideia é entrar, sair, entrar, sair, entrar, sair, entrar, sair. Então, cada ordem de 3 dessa daí é, teoricamente, R$12, 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 caixa. E lembrando, ficar com 3, com 4, com médio acima, não é um problema. Aí aquelas vendas lá em cima, elas já têm que ser projetadas mais para cima. Para ter uma probabilidade maior de fazer o parcial. Porque graficamente falando, você vai ter agora o mercado fazendo a perna de tendência, a perna de correção. Se ele voltar a subir, ele vai vir aqui, ó, no tamanho e proporção. Não é esperado um grande deslocamento das ações agora. Aí você vai falar assim, mas por que não é esperado? Simples. O mercado em si está esperando dar, ó. Entrou lá e pegou a parcial, ó, na retração, entendeu? Aí, R$12. Você lembra que estava 400? R$12, R$12, R$12. E aí, nesse momento, você sempre sai curtindo. O sensato seria esse, guardar a gordura. Por quê? Porque você sabe que agora é jogo de bandido. O que é jogo de bandido? Tem dia que ele rompe e vai embora, não dá 5.000 pontos. Aí tem dia que ele rompe e não vai. Não tem como você gerar uma estatística. E aí quando a gente fala em... Só que agora você tiraria essa ordem, na primeira ordem de 3 ali, porque bateu no ponto. É e não é, né? Porque aqui é o ponto da compra. Mas o 1 pode descer mais, né? O alvo do 1 já estaria lá para baixo. Mas aí eu acho que ficaria. Aí agora ele já passou da média de 1, a média de 5 não tem valor, porque ele falta o teste em cima. Ele tem que fazer uma perna de tendência para marcar agora a nova região de suporte ou resistência. A média de 5 então não está mais valendo. Não, porque, tipo, ele não afastou dela, né? Ele meio que agora lateralizou.
A média de 5 era valorosa na abertura, porque ele tinha deixado uma perna de tendência de alta. Só que ele abriu e passou direto. Então, teoricamente, se o cara comprou na abertura, ele vai ter que estopar, ou ele defendeu até o ponto de trazer o médio aqui na correção. É difícil fazer isso. A abertura é especulação, ele podia ter caído muito. Agora, já lateralizou, ele não esticou mais. Então, perde a relevância. Ele compra aí. Só que é uma comprinha fraca e você sabe que a média de 15, que é o ponto mais relevante, ela tá um pouco mais para baixo. Onde que tá a média de 15? Ela tá caindo até 660, viu? Entrou, saiu 210. 23, tá vendo? Eu não preciso nem estar olhando. Ele deu a venda no ponto de compra, só que aí não anda fácil. Deu a venda, voltou instantâneo. Tá dando venda no ponto de compra, venda no ponto de compra. Aí, de novo, fez aqui 205, é isso? Ó? A de 200, 190, eu vou descer um pouquinho mais para baixo. Porque o meu intuito não é ficar posicionado, é ter o ganho. E eu quero, na retração do dia, teoricamente, eu tenho o maior movimento possível. Já que ele fez a máxima do dia e fez a mínima. Então, assim, a compra é nesse nível, para quem acha que continua subindo. Só que o horário não me ajuda ainda. Normal ficar chateado, porque, porra. Mas aí não é que você não tá observando a coisa certa, é falta de sorte só. É detalhe. Mas sem DAO é especulação, não é direção. Deixei 2 no máximo na 15. Aí eu acho que ele rompe de novo e volta tudo na cara dos caras. Pensei em fazer uma markezinha então me fala também. Onde eu posso te chamar, para ficar mais fácil de chamar antes, usar você vai funcionar. Tem lote aí, tem liquidez aí embaixo. Tem isso. Olha lá, tocou 130, ó. Onde tá a minha ordem? De novo, não pegou os 9. Mas eu fiquei com um comprado aí no fundo, tá vendo que eu tirei? O pior é que isso não é conta real, né? Não é que é só o simulador que provoca. Não. Por sorte eu não fiz. Por quê? Não. Nessa hora aqui, assim, se eu tivesse que fazer só um pimentinho na produção, tá bom. Aí aqui já não adianta mais fazer isso. Se ele vier pro segundo toque, né? Você tem um stop. Vai voltar lá na média de 1 agora. Você tem um stop financeiro lá. 300 gramas, se eu tivesse, isso seria de meio do salário de inversa. Tá bom? Só de meio do salário. Tem stop. Nossa. Isso é uma pergunta que eu me faço muitas vezes. Para 3 contratos, 300 de stop diário, seria legal ou não? Então, mas aí eu acho que você tá errado. Tipo, você não pode mensurar a tua mão 3 contratos, 300, porque senão significa que você compra e vende e não faz mais nada. Ah, entendi isso. Eu queria você estar fazendo aí. Você está operando mais contratos e... Eu aceito 5 mil, mas, cara, eu tô pontuando também assim. Onde eu tô fazendo? Eu não entendi muito esse seu ponto de onde eu estou fazendo. O horário, se é 1 minuto. São coisas que pra mim é relevante. Mas assim, porque eu estava trabalhando com R$100 stop diário, mas eu estava achando muito ferrado. O sensato seria você trabalhar com
um limite maior e ir na simulação. Aí você vai falar, mas por quê? Porque se você não aprender a fazer, você vai se embananar. E assim, onde você coloca a ordem, por que você coloca a ordem é extremamente relevante. Isso a gente trabalhou na reitoria. Não sei se as duas operações chegam no stop diário, entendeu? Então, mas você não quer operar, você quer ganhar dinheiro. Então, se você tomou stop é porque você entrou num ponto ruim, no horário ruim. Você tem que ajustar primeiro isso. Porque 2 stop diários está fazendo você focar no problema errado. Se você tomou 2 stops diários, significa que você errou por 2 vezes. Algo que você julgou, coisa. O que você viu que você errou? Ou, não teve erro, faz parte da estatística. Faz parte Porque, da estatística. então não é um crime. É que você não quer perder nunca. E você vai procurar pro resto da sua vida um método que não perca. Você tem que entender que não deu. Fugiu da estatística. Todos Mas o que está acontecendo? detestamos, né? O que você está falando assim, deixa eu arrumar um jeito de não perder. Então, o seu foco não está em vivenciar a estatística. Porque se a estatística for boa, você está operando 3. Quando você operar 50, vai dar bom. Sim. Não foca no trade que deu errado. Foca em você entender. Você julgou, pô, é a estatística, tá tudo certo, beleza. Então não tem erro. É só continuar praticando, melhorando, ajustando. Só que quando a gente está operando, isso é a parte fácil, né? O mago sabe fazer também. Que é tipo, putz, não devia ter estopado, não ter... O mercado, ele acaba nos frustrando, vamos chamar assim. Não, mas Pode falar. eu vou estressar esse ponto. Talvez eu não esteja me comunicando direito, mas assim, o ponto é essa calibragem inicial, entendeu? Então, por exemplo, estou chutando, se eu definir que é R$200 o meu stop diário, você está me falando que não se preocupe com isso, mas para eu ter um lote mínimo, para eu começar a ter um trabalho mínimo, conseguir fazer isso que você está falando aqui, eu preciso ter uma folga financeira para conseguir trabalhar durante o dia. Concordo. Se eu estou chutando, se eu puser R$50 ou R$20, vai ser muito difícil, porque eu vou estar trabalhando com um contrato, toda hora eu vou estar atingindo. Mas perceba o que eu estou falando. Qual que é o mínimo necessário para começar? 300. Só que 300. eu acho que você não deve ir na conta real com 300, porque machuca. Se você perder 300, você vai se sentir ruim. Você tem que pôr na simulação e falar, cara, eu vou cumprir a regra com 300 aqui no simulador. Beleza, tá top. Tá. Lembrando, daqui pra frente, como se fosse de meio. Então você acha que o mínimo para começar é 300? Esse é o que eu queria ouvir. E aí eu acho que é válido o que você está falando, porque realmente é uma mão que eu não estaria disposto a perder num dia hoje. Machuca, Então, não é tão começa simples. no simulador, ganha confiança e aí aos poucos entra. Por exemplo, por que eu tô com 1 se eu posso ficar com 50? É porque ontem eu tomei uma lambida ali de 5 pau direto, não tive nem chance, e o ponto pra mim é 129,700, 129,600. Então, quando chegar ali, eu quero chegar com essa gordura e poder ter uma chance maior de fazer as coisas. Então, por exemplo, eu não tenho problema aqui de fazer algo assim, ó. 0,85, 65, 35, 15, 85, 75, 65, ó. Porque aqui primeiro, no máximo ele vai me deixar com 20. 20 ainda tá tranquilo. 20 eu tenho 100 pontos de stop com os R$400 que eu tenho. O que eu quero? Que ele chegue no meu ponto. Então, assim, o que eu tô treinando mais aqui é paciência do que qualquer outra coisa. Ó, marquei ali a média de 15. A mais longe. Ele pode ir até lá. Se eu pôr 50 agora, mais o stop, ele pode me tirar. Então, assim, eu quero preservar o capital para tomar risco ali na hora que precisa. Ah, o mercado vai subir muito? Não sei. Agora, eu sou o cara que estou controlando tudo isso. Aí, olha, ele já rompeu a vela de 60? Já, não evoluiu. Por quê? Porque sem o Dow Jones não tem unidade. Aí eu vou confirmando as minhas teorias dentro da cabeça. Sem Dow Jones é mais difícil. Eu vou bater um scalp, ele volta na cara.
E mesmo sabendo, tentando aferir o máximo possível, cara, tem dia que dá stop, não tem o que fazer. Aí por que eu não fico olhando a tela o tempo todo? Senão você vai vendo ansioso, vendo a oportunidade o tempo todo. Você fica interagindo e não é o... Aí pensa, se ele me pegar 3 e correr 200 pontos, cara, eu tô R$60, R$100 menos. Eu tô com 440 que o mercado tá financiando. Então, não é isso que eu tô procurando agora. Eu até quero ficar com 10, com 15. Se ele pegar 3 aí e pegar todos os outros e der parcial, tá tudo certo. Mas eu quero primeiro guardar o caixa, para que quando ele chega ali perto de 700, eu coloque 10, aí rompeu a máxima da vela de 60, coloca mais 20, stop no 0, deixa ele andar com 30. Aí cada 200 pontos que ele anda vai ser R$1.200. Aí eu já vou chegando próximo da minha meta. Aí vai romper a máxima de 60, eu posso pôr 100, usando o dinheiro do mercado. A sua meta de ganho é 5 mil também. Cara, se der 3 pau muito rápido, eu paro. Porque assim, quem ganha 3 mil no dia? Não é pessoal. O limite maior, ele me dá mais tranquilidade. Vou descer já. Então a sua meta de loss é rígida e a sua meta de ganho não é tão rígida. Pensa assim, eu estou operando o mercado agora ontem, que é comprador. Eu não gosto muito de comprar. Então, se eu conseguisse já ter feito... Por que eu não consegui? Porque ele não abriu no 15 e abriu com a venda só de 1. Agora, se ele dá um gap maior de 1.000 pontos, eu já vou concentrar, porque eu sei que a correção também vai ser maior e ele tende a respeitar. Como ele não deu, tipo... Ele tá me dando a venda de 1 minuto só, aí eu vou tomar risco na venda de 1 minuto e o ponto ideal de compra ainda tá 1.000 pontos para baixo? Aí não tem como fazer. Aí é entendimento. Só lembrando da conversa que a gente teve na mesa, lembra de marcar. Lembra? A gente conversou? Sim. 15 minutos. 15 minutos tá escancaradinho ali embaixo. Tem que marcar ele. Só você lembrar dele, tá vendo? Tá escancarado. 128 mil ali. É onde tá meu médio. Ali foi onde os caras entraram comprando ontem, que é a retração de 60 minutos. Não, se você puxar... No 15, eu tô falando do 129,735, é um order block. Não, mas já tá marcado ali pra mim. Tá no 60. Ó. A minha marcação já tá lá. Ah, moleque. Minha marcação já tá ali. Ó. 680. A minha marcação já tá ali. Boa. Tá bom. É. Ali é uma região onde os caras entraram socando a botina, defenderam pra caralho. Por isso que eu tô esperando. Ali eu vou pôr lote, pode até dar loss, não tem problema, mas eu vou pôr lote. E você vê se olha lote por lote. Cara, é onde o mercado deu a puxada, né? Ó. Tá. Ó. Aonde que ele congestionou pra voltar a subir, que os caras ficaram trocando lote aqui, ó. Entendeu? Não. Então na volta, o comprador gastou lote ali, ele vai gastar de novo. Ele falou, pera, ele não pode passar daqui, senão tudo vai virar prejuízo. Então ali é a região mais relevante. Mas vai dar certo? Vai cair muito, cair pouco? Eu não sei. E aí, tipo assim, eu tô comprando ele descendo? Tô. Devagarzinho, compra zero. Não adianta querer ter pressa aí. Você já tá com quase 3 metas pensadas. Só brincadeira sua de esperar o ponto. E assim, ele vai consolidando a minha ideia que é compra. Por quê? Rompe fundo, não evolui, rompe fundo, não evolui, rompe fundo, não evolui, rompe fundo, não evolui. Tá pendurando vendido e não evolui. Aí daqui a pouco o cara vendeu, ele vai puxar para estopar o cara. Aí é o que vai dar o movimento. A compra sempre é mais. Você está disposto a esperar 1 hora
Você pega o ponto, assim, parece até que tá Quase no 100% do movimento do dia aí, ó. É um bom ponto de compra. Redação e isso Já resmata, ele pode fazer Um que é 10h50 ainda. cravado. 40 minutos por dar. Antes eu mais técnico, agora eu sou consegui postando antecipando Entendeu? Aí, tipo, ele não pegou de primeira, já vem descendo um pouquinho que ele vai fazer a proporção do minuto de novo. Você vai pegando para você balizar ali no seu. Quanto mais próximo dos 29 ali, e 680 que você está trazendo o preço, não é isso? É, o que eu quero. Quando ele chegar no 800, aí eu começo a pôr carga, porque eu preciso do down, faltam 40 minutos pro down. Não adianta. Mas você tá com esse range aí que você vai comprar. É. Ele já tá na região. E eu já tenho 400 pila. Aí eu quero levar esses dois até o ponto de venda, e quando chega lá na média de 1, eu largo 2, porque aí eu fico com o lucro até lá. Então, por isso que eu falo, eu não consigo fazer isso aí. Você fica pequenininho, sempre pequenininho ali e só vai afastando o médio. O risco você não vê. O risco não extrapola tanto assim uma vez. Aí meu risco é ele mudar de ideia e ele não cair na média de 15, ele vinha no 60, que já poderia. Então, ele teria que fazer a proporção dos 60 minutos. O que eu deveria olhar? O alvo dessa queda aqui, ele é a repetição da vela de 60 de novo. Então, abriu na máxima, fechou, ele voltou no ponto da venda e chegou ali, ó, 940, que é alvo. Então, vai fechar 11 horas. Na próxima hora, eu tenho que imaginar que ele vai manter o padrão. Qual é o padrão? Ele vai fazer aqui, testou aqui, cai aqui, testa aqui. Se ele vier, eu tenho que povoar o 100% dessa aula. E nesse primeiro momento, eu quero só largar minha venda lá na média de 1 minuto, a 120. Ah, não é nada, mas é 200 pontos vezes 2, R$80 sem eu estar aqui mexendo. Some energia ali para solar que os caras estão fazendo. Interessante. Aí, ó, aqui agora eu já vou mudar um conceito, ó. Eu tava com uma parcial mais curta, então abaixo do 850, eu já venho. Isso! Trabalhando mais contratos com mais parcial. Você aumentou a parcial? É, aí agora já não tá com 15 pontos mais. Tipo, tá com 20. Perdão. É 15, 20, 25 o primeiro, o outro é 20, 30, 40, 50. Aí, como eu tô mantendo 2, eu ganho 30 pontos no médio, 30 pontos no médio, 30 pontos no médio, 30 pontos no médio. Tá puxando, tá puxando. Entendeu? E a ideia é levar ele até a média móvel. Ou, se eu quiser aqui, porque 1 minuto é ruim, mas se ele voltar na média de 5, ó, aí eu venho aqui, eu quero... Aí, agora, nessa retração aqui, se ele voltasse, eu quero vender ali na média. Então, ali na média eu tenho uma margem de 500 pila, porque quando chegar com 2, ele vai ter subido... Pensa assim, ó. Ele vai ter subido mais 200 pontos, são 400, vezes 0,2, 80. Eu já vou estar com 500 e poucos reais. 500 e poucos reais, eu já vou pôr 20, 30 contratos querendo pegar mais pontos. Aí já deixa com 700, com 800. Aí o que atrapalha é a abertura do Dow, que ele pode correr. E aí, seu risco sempre você está controlando para ele ficar com 5, Olha lá. certo? E aí não tem problema dele não pegar os parciais, tá? Aí como que você faz? Por exemplo, correu um ponto.
Não, aí não tem problema. Eu quero ficar com 50 no final. É que você tá positivo, certo? É que, teoricamente, ele vai pegando os parcéis e não vai me deixar grande. É isso que... Isso. Eu quero saber, o que você faz quando Na hora vem que contra? vem contra, eu vou estopar quando ele zerar aqui e começa de novo. Paro pra pensar. Você usa todo o financeiro. Aqui, no caso, sim. Porque eu tô armando pra eu ficar no ponto principal. Se não fosse o ponto principal, aí eu tenho uma outra postura. Eu vou colocar, tipo assim, 12 contratos com stop. Entendeu? Como é o ponto principal da compra, a região, 15 minutos, média móvel, e ele tá chegando perto da parte inferior ali, ó, na média azul, eu já tô querendo falar assim, cara, sabe de uma coisa? Tem várias coisas, né, que vai. Eu sei que aqui é um ponto importante, ó. Aqui é um ponto importante em relação a ontem. E esse cara tá no 100%. Então, ele pode agora corrigir. Então, eu tô jogando tanto no ponto da compra quanto no esticar da tendência do menor. Ou seja, ele tá devendo a correção. A correção dele pega meus parciais. É em cima disso que eu tô falando. Ah, mas vai dar certo? Eu não sei se vai dar certo, eu tenho que tomar risco. E aí eu estou empregando uma série de conceitos que eu tenho. Aí, por exemplo, aqui o 905 não pegou. Vou comprar 905? Não, eu vou jogar mais para baixo agora. 860. Que ele vai, teoricamente, ele estica um pouquinho. Como ele está caindo lento, não tem notícia, não tem nada, é top. Por quê? Ele faz uma vela de 1 minuto de 100% e volta na retração dela. A minha ideia é comprar no alvo da de 1 minuto, na amplitude, para na outra vela ele corrigir e pegar o parcial. Essa é a teoria. Você já tirou uma crença que eu achava que parcial curto não era tão bom. Eu tô me colocando no trade, mas eu tô defendendo um range. Mas assim, você tá tirando um risco mais rápido. Você tá ficando confortável muito mais rápido. É, mas eu já tô 400 e poucos reais, aí fica bem mais fácil. Se ele pegar 10, eu tô a 200 pontos do preço. Sim. Então, assim, em nenhum momento ele tá me deixando afobado. Pô, será que vai vir contra mim? Ó, o índice tá caindo, a Petro tá estagnada aqui no topo, certo? Não mexeu, tá ali. Aí vamos olhar, por que o índice tá caindo? A Vale parou já de cair, então é os bancos que estão na correção, beleza? YouTube e Bradesco. Aí você tem que entender assim, pô, pra onde esses caras estão indo? O YouTube tem o mesmo suporte no 15 minutos. Aí você começa a ver os latão querendo comprar ele aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, beleza. YouTube. Bradesco, Olha a vela que fez. corrigindo bastante. Ó, 60 minutos. Perdão. 15 minutos, subiu uma caralhada ontem. Já perdeu a média de... Eita, porra. Mas, olha, Caralho, o Bradesco é louco. Né? Voltou tão, né? Será que vai Mais ou menos, né? Ó, aqui eu vou desenhar qual que seria meu pior cenário hoje, tá? Ó. Então, se ele for continuar caindo, ele pode cair até 128.850, 128.300. Mais 1.000 pontos. Então, eu vou comprar, fazer parcial, mas em nenhum momento eu posso ficar grande, por causa dessa possibilidade, dessa questão. Então, na hora que eu decidir ficar grande, é stop no zero. Não defender, entendeu? Porque ele pode estar nesse movimento, eu não sei. Aí você vai falar, pô, mas é difícil, mas olha o Bradesco. O que ele fez, entendeu? Então, você deixa marcado para você lembrar que você pode... Subiu 6%. É, sorte que eu faço os médios, doido aí. Eu nunca compro a mão, eu compro sempre 25% do que eu quero. Porque eu sempre compro com o mercado caindo. Aí, quando ele rompe um topo, eu começo a pôr carga nele para não afobar o coisa. Então, por exemplo, qual que foi? Ambev, se eu não me engano. Deixa eu ver. Ambev. Mensal aqui, ó. Eu comprei a Ambev a R$14. Tá certo? Aí, você vai falar, quanto você comprou? Comprei 1.200. Só que agora, ela me deixou assim, ó. O topo que eu preciso tá aqui, ó. Ela foi na média. E ela me deixou esse cara aqui, ó. 17,88. Então, na hora que ela passar dali, eu vou comprar no 18 com stop a 16.
Ou seja, ela tem que cair 10% na hora que ela tá dando que vai embora. Difícil. Entendi. Aí, sei lá, é que a Ambev em si ela não sobe muito, É, historicamente falando. Mas se você pegar o próprio Cortei um grosso com ela na Elete 6, que eu fiz também isso aqui, ó. Comprei ela 4 e pouco. 6 e pouco. 6 e 12, um negócio assim. É. Olha isso. caraca. Cada vez que ela rompe o topo do mensal que ela vai deixando, você dobra a mão. Eu tenho ela encarteirada, só que assim, eu já fiz lucro, eu fiquei sempre com a posição pequena. Então assim, eu comprei 2.000 a 6, dobrei pra... Cheguei a estar com 8.000, zerei 6, tenho 2. Aí eu não zerei aí no 40, foi no 37, um negócio assim, mas tô aí. Mas ela tá. É, só que o original sempre tá me dando dinheiro, entendeu? Aí vem o dividendo, vem distribuição. Sim. O que eu tô dizendo, olha lá o que eu falei agora pro colega aí, ó. O Henrique, olha pra onde o índice voltou lá. Aí, de novo. Para ele voltar no 1, ele tem que fazer máxima na vela de 5. E se ele confirmar agora a máxima de 15, ele monta o pivô de 5 minutos. Então, olha só. Você sabe, o 1 vai fazer o 5, fazer o pivô. Mas a máxima de 5 não é suficiente para subir. Certo. Então, aí você derruba aquela questão de máxima na vela, ou compra o máxima na vela, vendo mínima na vela. Não funciona. Tem que ser a segunda vez que ele faz isso. Aí você melhora a estatística do setup. Uma de 5, você fala. Qualquer uma. Tem que ser a segunda. A primeira não necessariamente é ideal. Por quê? Para você vender, você tem que estar acompanhado, ou comprar, acompanhado da característica. Então, a primeira vela, ela vai fazer a perna de tendência de baixo. A segunda vela, ela testa o topo e depois ela confirma o movimento. Então, você vai ter aqui, por exemplo... porque na verdade, técnica, né? o cara tá... É análise técnica, mas assim, a maior parte das pessoas não levam em consideração, tipo, que o cara que tá te ensinando poderia ser eu, tá? Eu vou procurar o melhor exemplo possível. E o exemplo, normalmente, ele imputa facilidade, porque o cara procura o que tá pronto, o que dê certo. Ele não pega as variáveis que dá errado. Então, por exemplo, quando eu vou falar sobre teoria de Dow, teoria de Elliott, cara, se precisar eu apago uma sombra de vela para ficar perfeito. Porque eu quero te dar um entendimento. Aquilo em si não ganha dinheiro. Não é o padrão. É o entendimento sobre. Essa é a diferença. Aí olha que legal, ó. Aqui eu tenho que pensar das duas maneiras aqui, ó. É óbvio que esse cara tá vindo daqui para cá e veio para cá, ó. Então, olha como ele já me joga no 530 o preço. Tá vendo? Então, eu tenho que tomar cuidado com esse deslocamento. Eu tenho que entender que a queda poderia ser até o 500. Agora. Óbvio que eu também estou de olho no menor que esse cara, que seria esse aqui, ó. Onde ele está saindo apenas da máxima de 15, testou o topo e pode fazer apenas isso e continuar devagarzinho como ele está aqui, ó. Só que aí, se ele fizer isso, é o mundo ideal, porque ele vai pegando meus parciais. Você vai tirando do preço. Agora, eu tenho que entender o que ele poderia fazer. Se ele vai correr. Ou Então correr, pensa. né? Se tivesse alguma notícia, poderia mudar a expectativa. Não tem notícia, o mercado tende a manter a mesma característica. A mesma velocidade. Aonde que vai mudar a característica do mercado? Com o Dow. Por quê? Porque agora precifica-se a abertura e o comportamento da DR junto. O interesse do gringo. E aí agora ele fala para você que a venda ficou atrativa. Perna de tendência, se ele chegar aqui, a venda é atrativa. Então eu vou ter tanto um ponto de compra relevante quanto um ponto de venda relevante. Então a minha ideia é levar do ponto de compra para o ponto de venda uma mão que faça dinheiro. E nos dois pontos eu vou poder gerar dinheiro parado. O da compra menos, porque eu vou teoricamente estar com menos financeiro, e o da venda mais agressivo. Aí é entendimento. Por quê? Porque eu vou ter mais financeiro. Guardando munição para dar o tiro Exato. uma vez. A perna de tendência normalmente sai junto com o Dow Jones. Aí você começa a
juntar entendimentos. E aqui, ó, por enquanto ele respeitou sempre a média de 1. Se eu quisesse ter vendido a 1, comprado o alvo caindo e tal, eu poderia estar otimizando, entendeu? O problema é que ele está em cima do suporte do 15. Eu gosto de fazer isso quando ele deixa de existir o suporte. Como assim? Quando ele deixa, quando você fala que consome tudo? Não, é assim, ó, se ele está longe do suporte, por exemplo, aqui, e ele está tocando na média de 1, eu vendo. Eu compro e vendo, compro e vendo. Aí quando ele chega na região de suporte, que já está aqui, a média de 15 está passando aqui, ó, Certo. já começou a ficar ruim, porque se eu errar a venda e ele me pendurar, ele pode puxar muito e eu não vou participar da compra, que teoricamente é o maior movimento. Por isso que fica difícil. A zona que o preço corre. Você não vai ficar pondo muito lote aí, porque você sabe que pode dar ruim. Na venda fica propício a você tomar a puxada, a estilingada do mercado, né? Mas eu nunca vi o preço não voltar na média de 5. Então, aqui a minha compra, ela tá baseada nisso, ó. Onde que eu tô com a saída? Lá na média de 5, na retração da vela de 60. E no Dow tende a sacanear. É uma matriz de ganho, tá? Se for para ele não capturar toda aquela liquidez lá para cima que a gente marcou em 2026, pode ser que volte a cair daqui, pode ser que isso aqui tenha sido a máxima da semana. Olha aqui, ó, a característica da venda vindo junto com os 5 minutos. Aqui tem uma venda boa. Ó, ele fez a perna de tendência, ele fez o teste de fundo e agora ele vem para o rompimento. Tem tamanho e proporção. Só que assim, se eu vender aqui, eu tenho que saber que aqui eu tenho que mudar de opinião. E agora, eu vou vender com qual expectativa? Eu estou entendendo que ele vai cair tudo isso, aí vale a pena. Se eu não entender que vale a pena, aqui não adianta nada. Mas aqui tem característica que ele cai. Por quê? É a segunda vela negra. Então ele já testou o topo e aí ele dá a venda com característica. Sempre que eu procurar vender, eu quero isso. Mas por exemplo, ali nos 5 minutos ele deu a vela, mas não passou da outra. Aí mesmo assim você considera a característica? Aqui é uma venda. Só que o que você tem que entender? Não sei se ela vai entrar hoje não. É a mesma dessa. Como é que tá ali na venda do reportinho? É a mesma coisa aqui. Só que ele pode fazer isso aqui e fazer isso. Ele fez tendência e volta para destopar. Então, putz, você vai vender aqui, você teria que colocar os parciais aqui para tirar seu médio e estopar no zero, né? Por quê? Você sabe que provavelmente é um final de movimento, é movimento terminal. Então, esse entendimento, ó, rompeu o fundo. Então, ele está em tendência. Ele tem teste de topo e novo fundo. Isso é tendência. Agora, quanto tempo vai durar a tendência? Eu não sei. O que ele fala agora, puxa, dei venda. Só que como ele está no ponto de compra, normalmente ele pendura o vendido. Aí, dentro da expectativa do vendido, você tem que entender assim, ó, perna de tendência, ele pode fazer isso e voltar aqui, ó. Então, não adianta você colocar o stop na máxima da vela, porque ele pode voltar. Então, existe a característica? Existe. O que ele não pode passar é aqui. Aqui ele fala, ó, eu fiz tendência, mas devido a estar no suporte de 15, eu mudei de opinião. Mas essa é a busca que você tem pelo conceito. Na hora que ele romper aqui, ele cancela esse tempo gráfico como um tempo caindo e aciona uma possibilidade que é esse outro cara. Aí ele vai pôr no jogo um fractal maior. Perna de tendência, teste de fundo, vem para romper topo esse cara. E a amplitude desse vem para cá. Aí normalmente a primeira saída ele faz 161%. Aí o que você quer saber? Você vem aqui e fala assim, ó. Onde que é 161%? Perna de tendência, correção. 200. A perna de tendência, a reversão de tendência é o trade de 161% que ele te determina. É a primeira, onda 3. 1, 2, 3. Entendeu? Aí agora ele vai. Aí, por exemplo, eu vou vender no 100? Não, porque ele vai puxar até o 200.
E olha que engraçado. Por mais que ele mudou o comportamento, nada impede dele fazer perna de tendência, testou o topo maior, aumentou a amplitude. Então, a todo momento, você tem dois cenários. E é interessante que chega no momento lá, os erros Aí, quando eu percebi isso, onde que está a grande sacada? Aqui que está o pulo do gato. Se eu focar no movimento curto, ele vai mudar de opinião várias vezes, eu não tenho um alvo suficiente para justificar um stop. Então, eu tenho que focar no movimento grande. Por quê? Porque quando eu acertar, eu participo de algo grande. Essa é tudo. Porque se eu comprar o curtinho, eu fico brincando de tomar stop. Aí brincando de tomar stop, eu perco convicção. E também você não faz o risco-ganho, né? Aí aqui, ó. Ele sempre vai fazer aqui, ó, perna de tendência de alta. Ele pode fazer isso aqui e voltar. Ou seja, ele pode acionar a mínima da vela. Mínima de vela não é bom. Você vai estar mais tomando stop. Aí, normalmente, o mercado vai fazer isso aqui, ó. Perna de tendência, teste de fundo, volta, aí ele faz o 100%, ó, tamanho e proporção. Aí chega aqui, ele testa o fundo, vem para outra, tamanho e proporção para chegar na outra. Aí por que é 161%? Porque na hora que ele dá a onda 3, somente o menor corrige. Ele fez 100%, ele corrige 40. 40 com mais 60 é 1,8, 100. Por isso que dá ali, entendeu? O 161? 161. E bateu com o outro também no... Da onde o cara tirou o 161%? É porque na primeira mudança desse tempo gráfico, o menor vai fazer 3 ondas a favor do movimento. Porque ele entrou em tendência. Então ele vai fazer o fractal 5-3. 1 para cima, 2, 3, 4, 5. Então a primeira quebra o padrão, a segunda é teste, a terceira vai no 100% e a quarta onda, quando volta, a quinta joga no 161. Dá tempo antecipado. Então, é quando eu comecei a entender como funcionava a cabeça de Elliott, de onde ele tirou as teorias. É genial, a projeção e retração. Porque ele fala assim, o mercado é o fractal 5-3. Aí ele identificou 20 e tantos padrões de fractal 5-3. Mas os 5-3 são 5 ondas a favor da tendência e 3 contra. 9 minutos pro Dow. Aí agora ele vem pendurando os caras, olha, pegando compra. Já pegou e saiu, tá vendo? Pegou uma compra, já foi, pegou uma compra, já... Eu acho que vai pendurar todo mundo na venda e vai esticar. O Dow, né? O 735 é onde ele estourou ali, então tá vindo para testar o suporte. Aí tem a chance, a Bradesco na mínima. Pode continuar caindo? Pode. Mas eu sou obrigado a querer comprar e controlar meu preço aí. O Bradesco tá dando 12% de queda. Agora, meu. E se ele que aí agora eu venho com 5, mas eu já tô com 600, tá vendo? Não, você tá bem posicionado com uma cacetada de lote. Mas agora aqui, ó, vamos supor que ele faça um movimento... Aí o que eu quero é levar até a retração do dia. Ó, o Bradesco caiu 10 centavos, voltou aqui. 10 não, caiu 20 e voltou. Ó, que louco, ó. Marco, mas se ele vier romper o fundo agora com a abertura do Dow, vocês tira? Espera dar uma... Não, eu até pego. Só vou descer um pouquinho mais, porque assim, eu quero defender ali mais próximo dos 680, 700 e pouco, que é onde os caras brigaram. Tão gostoso quando você põe as ordens e depois aparece os lotes pra puxar. E você viu como ele foi lá no ponto? Não, exatamente, ó. Ele bateu na do... Ó o lote ali, ó, bem perto. Pegou parcial. Pra cima da sua aí, ó. Ele só fez uma coisa ruim, que assim, ele foi, bateu e voltou muito rápido. Ele pegou meus parciais até lá em cima, no ponto da venda, e agora eu vou começar a vender lá em cima. Ele bateu, né? Tarde, 4 horas, para poder operar hoje mais tranquilo. Se eu quiser resolver rápido, de manhã tá sacana, tem hora que é técnico, não é? E aí ele começa a fuder a cabeça. E você não pode esquecer que ele tá ali com a máxima maior. Enquanto ele não perder a mínima de 60, não tem nada. Então o que eu tô pleiteando aqui com vocês?
a mínima de 60 minutos é o gatilho que vai me dar dizendo que ele quebrou toda essa estrutura de compra, foi quebrada, o vendedor venceu a batalha. Aí ele volta a falar que tem um alvo grande e direção.